Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devin Gauravani Pracharine Nirvisheshishuni Avadi Paschatya Deshatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sarvasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chachuramilitam Jena Tajmai Sri Gurave Namaha Tapta Kanchana Gaurangi Radhe 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 Vrindavaneshvari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Haribo, todas as glórias são aos devotos reunidos. Que bom, estamos aqui mais uma vez para falar alguma coisa sobre o Bhagavad Gita, que é o livro de sabedoria deixado pela Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Krishna, para nos instruir a como seguir o caminho estável da espiritualidade desse planeta Terra e assim nos prepararmos espiritualmente para voltar para o reino de Deus, para a morada real do nosso espírito, Porque sendo servos eternos de Krishna, estamos aqui nessa natureza material, vivendo um tipo de sonho, um absurdo de tentar servir a matéria e as pessoas completamente insatisfeitas, vazias internamente, procurando diversões paralelas para suprir a necessidade da alma que elas ainda não sabem. E nessa ignorância do conhecimento, da sabedoria, as pessoas vão levando essa vida miserável, cheia de problemas, sem entusiasmo, para buscar o divino. E dessa maneira, numa vida cheia de lamentações, a pessoa nem mesmo se dispõe, nem um pouco, a querer estudar o Bhagavad Gita, esse conhecimento maravilhoso. O Bhagavad Gita é a essência dos Vedas, de modo que só por ler esse livro, não precisa ler nenhum outro, você fica capacitado espiritualmente para trabalhar o sucesso da sua vida espiritual aqui nesse planeta Terra, nessa atual encarnação humana. Então Krishna, respeitando o nosso livre arbítrio, ele deixa que nós tentemos ser felizes sem ele aqui nesse mundo material. Mas ao mesmo tempo, como Krishna é a bondade e a misericórdia supremas em ação, o tempo todo, nesse mesmo agora, ele sempre vem ao mundo material e deixa toda a sabedoria. Além do que, se qualquer ser humano que realmente em intenção interna, verdadeira, querer descobrir esse mistério da vida, então Krishna no coração, ele também manifesta o Bhagavad Gita, ou a essência desse conhecimento que ele vem tentar nos passar com diversas facetas, para que no final nos rendamos a ele, a essa pessoa, a Suprema Personalidade de Deus. Então o Bhagavad Gita, ele é considerado como um pão com duas bandas e um recheio. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é uma banda desse pão. Do capítulo 13 ao capítulo 18 é outra banda. E do capítulo 7 ao capítulo 12, isso é considerado o recheio, onde Krishna toca, falando sobre o serviço devocional. Então o Bhagavad Gita, ele é perfeito em sua exposição, porque ele não fala só de Bhakti Yoga, mas fala de todos os outros processos. Krishna nos explica muito bem que, para que cheguemos a esse processo de devotarmos o nosso amor a ele em rendição plena, precisamos ter uma noção do que significa os outros estágios de conhecimento, de modo que no final
concluímos de uma forma inteligente e razoável que a Bhakti Yoga é o degrau mais elevado da escada. E que contido na Bhakti Yoga estão todos, né, esses caminhos que levam a esse fim último, que é a rendição a Krishna. De modo que aqui vamos ir logo para a essência, né, a finalização do Bhagavad Gita, que é um capítulo muito especial, que é o capítulo 12, intitulado Serviço Devocional. Aqui estamos sentindo o sabor mais essencial desse recheio do Bhagavad Gita, onde Krishna dá a decisão final. E depois ele vai discorrendo sobre assuntos, né, relacionados aos modos da natureza e tudo aquilo que precisamos conceber com a nossa consciência para avançar mais detalhadamente, assim, internamente, na vida devocional. Então, nesse capítulo 12, Serviço Devocional, no verso 1, está dito assim: Arjuna perguntou para Krishna: quais são considerados os seres mais perfeitos? Aqueles que sempre estão devidamente ocupados em seu serviço devocional, ou aqueles que adoram o Brahman impessoal ou imanifesto? Então, devemos entender, em primeiro lugar, que Krishna, ele é pessoal e é impessoal também. Entende? Só que aqui no planeta Terra há muitas pessoas que concebem Krishna como uma energia, uma luz, algo sem, assim, qualidades. Porém, Arjuna está aqui questionando isso, nessa pergunta, para que Krishna realmente confirme se o serviço, né, mais perfeito é a ele como pessoa, ou como dessa situação energética impessoal. Prabhupada fala aqui em seu significado: Krishna acabou de explicar o aspecto pessoal, impessoal e universal, e descreveu todas as espécies de devotos e yogis. Isso nós estávamos, né, falando aqui do Bhagavad Gita, que para chegar nesse ponto onde Arjuna realmente faz essa pergunta definitiva: mas Krishna é para adorar a sua pessoa, os seus pés de lótus, né, ou é para adorar a sua energia? Para que Krishna fizesse essa pergunta, Krishna explicou assim assuntos detalhados de todas as concepções filosóficas, até chegar nesse capítulo 12. Então, Prabhupada disse: em geral, podem-se dividir os transcendentalistas em duas classes. Uma classe são os impersonalistas e outra os personalistas. O devoto personalista ocupa-se com toda a energia no serviço do Senhor Supremo. O impersonalista também se ocupa, não diretamente no serviço de Krishna, mas em meditar no Brahman impessoal ou imanifesto. Essa é a diferença que devemos aqui conceber, né? Servir a pessoa de Krishna ou meditar no aspecto impessoal de Krishna. Um é um serviço direto. E aí Arjuna está questionando exatamente isso. Devemos servir a você diretamente ou simplesmente sentarmos em meditação, em concepção dessa luz, desse manifesto, dessa forma? Então, Prabhupada diz que neste capítulo, né, 12 do serviço devocional, veremos que a Bhakti Yoga, ou o serviço devocional, é o mais elevado dos diferentes processos para se compreender a verdade absoluta. Se alguém, acaso, deseja ter associação com a Suprema Personalidade de Deus, então deve adotar o serviço devocional. É isso que está sendo estabelecido aqui nesse verso, com o significado de, né, um devoto puro, que é completamente já realizado nas questões filosóficas, né, Srila Prabhupada, que está até assumindo a posição
de Krishna como um servo autorizado e fidedigno para passar essa mensagem. Não só as palavras que Krishna falou, como o seu exemplo de realização desse estabelecimento de amor por Krishna. Porque quando lemos o Bhagavad Gita no começo, na sua introdução, o Srila Prabhupada disse que aqui no Ocidente, toda a interpretação do Bhagavad Gita era simplesmente impersonalista. E isso não é um fato, porque como vemos aqui nesse capítulo 12, Krishna vai falar diretamente que a adoração a Ele é superior, serviço devocional. Entende? E mesmo assim, muitas pessoas vão ficar batendo na tecla de que o impessoal é um processo mais elevado e perfeito. De modo que quem, a não ser Krishna, que poderia tirar essa dúvida de Arjuna? O próprio Krishna coloca a Arjuna em ilusão para responder assim, algo tão óbvio, porém, de alguma forma, assim, não sabemos porquê, as pessoas querem estabelecer o aspecto impessoal de Krishna como algo superior. Não podemos entender a razão mística disso, né? Talvez não, né? É dito que a pessoa, por relativizar o absoluto, ele não consegue conceber a forma absoluta de Krishna. Não consegue entender que é dessa forma que toda a energia é emanada. E ao mesmo tempo, Krishna está vivendo passatempos dentro dessa energia dele, a qual nós estamos nesse exato momento, né? Todo mundo está dentro do Brahman, da refulgência luminosa que emana do corpo de Krishna. Porque no final, essa filosofia do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, de Achintya Bheda Bheda Tattva, que é a verdade da igualdade e diferenças simultâneas, é o que está valendo. Krishna, assim, não é diferente de sua energia do Brahman, e o Brahman não é diferente de Krishna. Mas quando se pergunta em termos de uma associação mais perfeita, mais completa, o processo do serviço devocional é mais elevado, porque tem mais elementos, né? Elementos como a pessoalidade, a criatividade, a relação, né? O amor, dessa maneira. Então, Krishna e Prabhupada estão sendo aqui bem objetivos, né? Não interpretando assim, o texto, assim como muitas pessoas falam, assim, que há interpretações, mas se lermos aqui o que Krishna está falando, isso aí é bem óbvio. Além do que, há o elemento Ananda, né? Esse elemento Ananda é o que intercambia com Krishna, nessa posição mais elevada de realização. Nós não conseguimos compartilhar, né, ou intercambiar o elemento felicidade com o Brahman, apesar do o Brahman ser a posição de felicidade suprema quando estamos assim relacionados com Krishna, onde podemos ver que tudo é manifestação da energia de Krishna. Porém, Krishna fala que a Ananda, assim, em seu verdadeiro termo mais elevado, é quando intercambiamos amor com Ele, a pessoa suprema. Então, Prabhupada está falando que a Bhakti Yoga, né, a união com Deus, Krishna, através do amor, que é o serviço devocional, é o mais elevado dos diferentes processos para compreender a verdade absoluta. Não podemos compreender a verdade absoluta sem nos aproximarmos dela através do nosso amor. Através do nosso amor é que Krishna se revela na proporção de nossa rendição a Ele. Então tudo isso está sendo dito, né? Foi dito por Krishna no Bhagavad Gita, e é simples compreender. Então Prabhupada está dizendo que aqueles que adoram o Senhor Supremo diretamente, por meio do serviço devocional, chamam-se personalistas. E aqueles que se ocupam em meditar no Brahman impessoal, chamam-se impersonalistas. Neste ponto, Arjuna pergunta qual é a melhor posição.
Há diferentes maneiras de entender a verdade absoluta, mas Krishna indica neste capítulo que Bhakti Yoga, ou serviço devocional a ele, é a mais elevada de todas. Além de ser o mais direto, é também o meio mais fácil de associação com a divindade. Nós vamos ver em versos posteriores que Krishna fala que é muito complicado você ficar meditando assim, numa luz, numa energia. A nossa mente não consegue assim, se fixar nisso. Porém, quando usamos os sentidos a serviço do Senhor Krishna, né, nossa mente se estabiliza e nosso nível de felicidade, a nossa ananda, o nosso prazer espiritual, ele começa a se manifestar de uma forma mais intensa, e isso é exatamente o despertar de amor por Deus. Amor por Deus significa felicidade, né? Significa êxtase. Então aqui, Prabhupada diz que no 2º capítulo do Bhagavad Gita, o Senhor Supremo explicou que o ser vivo não é o corpo material, mas uma centelha espiritual. E a verdade absoluta, Krishna é o todo espiritual. No 7º capítulo ele falou que o ser vivo é parte integrante do todo supremo e recomendou que ele transferisse completamente a sua atenção para o todo. E no 8º capítulo foi dito que se no momento de deixar o corpo pensa-se em Krishna, de imediato haverá a transferência para o céu espiritual, para a morada de Krishna. E no final do 6º capítulo, o Senhor foi bem claro ao falar que de todos os yogis, aquele que sempre pensa em Krishna dentro de si é considerado o mais perfeito. Logo, praticamente em cada capítulo, a conclusão é que devemos nos apegar à forma pessoal de Krishna, pois esta é a mais elevada realização espiritual. De modo que aqui nas palavras de Srila Prabhupada podemos entender que Krishna ele é muito assim paciente, né? Ele sabe que nós ainda estamos assim numa tremenda ilusão, que somos teimosos, que temos orgulho, que queremos manter a nossa opinião de que o que nós achamos que é o certo. Então, Krishna, no Bhagavad Gita, logo assim no começo das instruções que ele dá a Arjuna, ele está explicando: Arjuna, você não é um corpo material, você é uma centelha espiritual. Isto, por mais básico que pareça ser, a maioria das pessoas, e mesmo os devotos assim, de Krishna, que já entenderam, continuam se identificando com o corpo material. Então, a primeira ação de prática espiritual aqui nesse planeta, enquanto estamos condicionados assim, nessa forma humana, é lembrar-se constantemente de que não somos o corpo material. Isso vai fazer uma grande diferença. Não adianta estarmos assim, praticando espiritualmente e eventualmente estarmos sempre esquecidos assim, desse ponto espiritual. Não assim, não estou falando assim, teoricamente você pode estar sempre lembrando, mas vivendo na sua condição espiritual, com essa consciência constante, onde você não se deixa confundir mais por essa forma material, isso é difícil de praticar. Então Krishna, logo aqui no 2º capítulo, ele está falando que você não é o corpo material, você é uma centelha espiritual. Então temos que nos posicionar diariamente. Logo que o nosso corpo material acorda, temos que já ter essa concepção de estar nos movendo numa máquina biológica cheia de desejos, né, de pretensões, de sonhos. E é desse modo que nós vamos sair, né, dessa pretensão material de conquistar, de explorar o mundo e nos situar naquilo que vai nos motivar, nos entusiasmar a avançar nesse caminho espiritual, esse caminho que Krishna está propondo aqui no Bhagavad Gita, onde vamos travar realmente a nossa batalha de Kurukshetra interna e vamos ser vitoriosos. É simples entender isso.
Depois Krishna também está falando que ele é a verdade absoluta, que ele é o todo espiritual. Entende? Quando olhamos assim materialmente para fora e vemos o universo e vemos tudo isso, e Krishna fala, isso tudo está dentro de mim. Toda essa energia, tudo é manifestado por mim. Só que quando queremos entender essa questão de um ser absoluto, com a nossa mente relativa, não vamos assim entender profundamente o que é isso, que está tudo dentro de Krishna e que Krishna está assim emanando toda essa energia e que ele está dentro também de sua energia, e que sua energia está dentro dele. Assim é inconcebível. Por isso a Tintya Beda Beda Tato é inconcebivelmente igual e diferente. Porém, no processo de prática espiritual, devemos nos render a essa concepção da pessoa absoluta Krishna. É isso que ele está explicando aqui. Nós não podemos entender, repito, relativamente à posição absoluta de Krishna. Mas quando nos rendemos aos pés de lótus de Krishna, a pessoa suprema, essa é a prática superior e mais elevada do conhecimento védico. É isso que Krishna está falando aqui. Não para ficar assim meditando na sua energia, mas se formos meditar na sua energia, entender realmente qual é a posição do potente e da potência, do energético e da energia. Então, seguiremos nossa vida espiritual assim, em pleno equilíbrio, em harmonia, porque estamos seguindo a visão absoluta da Suprema Personalidade de Deus, como um fato que deve ser assim, realizado em nosso coração. No começo, aceitamos isso com fé, e depois alguns aspectos em nós que têm essa característica absoluta, porque nós somos partes integrantes de Krishna, vai se manifestar naturalmente dentro do seu aspecto titi, de conhecimento. E isso vai, esse conhecimento ele vai se expandir assim, infinitamente. Também o seu amor vai se expandir, a sua felicidade vai se expandir. Porém, para estarmos de posse dessas qualidades espirituais, devemos nos render aos pés de lótus de Krishna, a verdade absoluta, o todo espiritual. E também ele falou para Arjuna que nós somos partes integrantes desse todo supremo. É dito que somos partes integrantes diferenciadas. Estamos em Krishna, mas não somos Krishna. E ao mesmo tempo, somos a constituição de Krishna, porém diferenciadas de Krishna, porque somos a Tatastha Shakti, a energia marginal do Senhor, que está à margem, Margem significa que podemos estar aqui no mundo material ou no mundo espiritual. Então tudo é o Brahman também. Então há o Brahman em dimensões formativas, vamos dizer assim, manifestas mais grosseiras, e as dimensões formadas em níveis assim mais puros, até que chega nessa realidade da própria manifestação divina, onde vamos intercambiar com o nosso corpo espiritual diretamente as alegrias divinas, os passatempos do Senhor. Se você compreender isso, tudo se torna perfeito. Sua consciência vai entender o que é isso de ser a parte integrante do Senhor Supremo. Então Krishna está falando que devemos, sabendo disso, transferir completamente a nossa atenção para o todo. Senão vamos pensar também em Krishna relativamente como parte, Assim como o impersonalista pensa que Krishna é só uma manifestação desse Brahman, assim como nós também somos, e que nós também somos igual a Krishna, que nós somos Krishna, dessa maneira. Então Krishna vem exatamente para tirar essa conclusão imperfeita da nossa existência. Não somos Krishna, somos partes integrantes de Krishna e devemos transferir completamente a nossa atenção para o todo.
Então, chegando aqui, né, Prabhupada está falando, né, que quando a gente chega no momento da morte, quer dizer, o Bhagavad Gita está falando isso, né, no momento de deixar o corpo material, que é um instrumento de avanço, né, nesse mundo material. Então, se nós pensarmos em Krishna, nessa concepção de partes integrantes, onde nos dedicamos realmente a vida inteira a buscar essa misericórdia, essa bondade de Krishna para nos iluminar, para nos tirar desse ciclo infernal de nascimentos e mortes, então nós vamos nos transferir para o céu espiritual, para a morada de Krishna. O próprio Krishna está vindo aqui para nos informar isso. Pare de viver nessa ilusão. Entendo que você é, se renda a mim e volte para a minha morada. Krishna está falando tudo isso aqui no Bhagavad Gita. Não há como contestar. Porém, devemos realizar isto. E para realizar, temos que seguir a concepção que Krishna está nos dando aqui. Ninguém pode falar que isso é o certo ou não para outro até que realize. Mas um devoto puro da capacidade de Srila Prabhupada, ele realmente está dando o significado aqui com o coração realizado. Por isso devemos ouvir os devotos puros, ou seja, as almas que já alcançaram esse ponto de intercâmbio amoroso com Krishna e simplesmente estão vivendo aqui nesse mundo para passar a mensagem de Deus para os corações perdidos nesse planeta. Por isso que se diz que o mestre espiritual é o meio transparente, onde nós conseguimos realizar ou enxergar Krishna através dele. Porém, o mestre espiritual ele é muito humilde, porque ele sabe exatamente que é Krishna que está obrando por meio dele. Enquanto outras pessoas assim, que não têm nem uma realização de Krishna, que têm assim, um pequeno conhecimento da sabedoria, assim, são muito orgulhosos, fanáticos, assim, sempre criando conflitos com os outros, criticando, julgando, entende? Então, se abandonamos o corpo pensando em Krishna dessa forma aqui que ele está falando, de imediatamente, né? Imediatamente haverá uma transferência para a morada de Krishna, o céu espiritual. E depois Krishna também, no 6º capítulo, ele está dizendo aqui, dos yogis, né? Porque cada capítulo Krishna vai desenvolvendo o tema, né? De Karma Yoga, né? Jnana Yoga, Dhyana Yoga, até chegar em Bhakti Yoga. Então, de alguma forma, todas essas pessoas que não estão seguindo a Bhakti Yoga, que é o último degrau, também são yogis. São pessoas que, com coração sincero, estão no nível adequado à evolução deles de compreensão. E eles estão evoluindo, né, de processo em processo de internalização, até o ponto em que eles vão chegar na Bhakti Yoga. Então, olha só que maravilhoso que é isso, né? Recebermos o conhecimento direto de Krishna, entendermos já qual é o passo, né, o degrau mais elevado, e desse modo não perdermos assim, tanto tempo, tantas vidas, em tantos processos e concepções. Essa é a maravilha do Bhagavad Gita. Por isso que o Senhor Chaitanya Mahaprabhu ele veio assim, em êxtase, assim, sendo o exemplo, né, do Bhagavad Gita, assim, porque Krishna é muito maravilhoso, né? Radharani ela fica em loucura transcendental por Krishna. Então o Bhagavad Gita é essa potência, essa força de amor de Krishna, querendo nos levar de volta para o mundo espiritual, para sair aqui desse mundo assim, de mesmice, de repetição inútil, né? Mas como eu sempre digo, se nós estamos vivendo em consciência de Krishna, esse mundo passa até assim, a ser divertido, passa a ser interessante, né? Porque é muito bom você poder estar passando a mensagem de Deus para as pessoas e já vivendo uma vida despreocupada, de certa maneira, porque você já sabe para onde você está indo, você já sabe quem é Deus, o que é essa vida material, o que é vida espiritual, o que é impessoal, o que é pessoal. Você já entende, porque, né, você recebeu o conhecimento. Então, o que mais a fazer senão realizar esse conhecimento, né?
Conhecendo essa verdade absoluta, o Senhor Krishna, você se liberta, naturalmente, né? Quando a luz, não há presença da escuridão. Então, enquanto todo mundo, assim, que não quer se render a Krishna, essas pessoas mais rebeldes, ou então porque ainda estão no estágio ainda meio animalesco, o que é normal aqui nesse nosso planeta Terra de terceira dimensão, né? Que ainda tem uma energia muito grosseira, aquela pessoa que está na luz, simplesmente ele tolera, ele respeita, e vai passando conhecimento de forma humilde. Não adianta você querer enfiar o Bhagavad Gita na cabeça das pessoas, ou tentar falar que impersonalista é melhor que impersonalista. Assim, não é assim. Você tem que simplesmente entender o que Krishna falou e viver sua vida em paz, porém dinâmica, porém feliz, sendo um exemplo de que vale a pena estar na luz, né? Ou estar rendido a Krishna. Então, de todos os yogis, nesse 6º capítulo, o Senhor Krishna disse, né, que aquele que sempre pensa nele dentro de si é considerado o mais perfeito, né? E tem um verso também no Bhagavad Gita, que muitas pessoas atingem um tipo de perfeição espiritual, nesses vários níveis de yoga, né, de processo espiritual. Porém, Krishna explica que mesmo atingindo uma perfeição espiritual, é muito raro uma alma que se renda a ele. De modo que a rendição a Krishna, mesmo que a mais simples, né, ela é mais perfeita do que a perfeição espiritual em si, dos outros processos de elevação de consciência. Então, quando nos rendemos a Krishna, isso significa o máximo do máximo daquilo que seria considerado perfeito nos outros processos espirituais. Então, a conclusão aqui que Prabhupada está falando é que devemos nos apegar à forma pessoal de Krishna, porque essa é a mais elevada realização espiritual. Prabhupada continua dizendo: contudo, há aqueles que não estão apegados à forma pessoal de Krishna. Eles são tão firmes em seu desapego que mesmo ao prepararem seus comentários ao Bhagavad Gita, querem que os outros se afastem de Krishna e transfiram toda a sua devoção para o Brahmajyoti impessoal, ou o Brahman. Eles preferem meditar na forma impessoal da verdade absoluta, que está além do alcance dos sentidos e é imanifesta. Aqui, Prabhupada fala, e que é natural, que muitas pessoas, por causa de suas concepções relativas, não conseguem entender a forma absoluta de Krishna, a forma pessoal de Krishna. Então, eles não sentem assim, apego ou desejo de se relacionar com uma forma, porque isso vem do limite mental deles, em compreender o que é uma forma absoluta. E realmente ninguém pode compreender essa forma, né, absoluta de Krishna, a não ser que Krishna se revele. Mas para que Krishna possa revelar essa forma absoluta a qualquer um, a pessoa tem que estar realmente rendida em serviço devocional a Krishna, ocupado em Bhakti Yoga. Então, essas pessoas que não estão apegadas a Krishna, elas começam a interpretar a Escritura, dizendo que tudo, na verdade, é impessoal. Isso acaba afastando as pessoas de se renderem a Krishna. É nesse sentido que o Srila Prabhupada se tornou assim, um guerreiro muito famoso, né, de Krishna, vindo aqui para o Ocidente para estabelecer essa pessoalidade. Ele veio para erradicar esses sentimentos, né, impersonalizados e do vazio, Nirvishesha e Shunyavadi. Então, Prabhupada ele é digno assim, de ser honrado, pelo menos para quem entrou em contato com ele e entendeu o que Krishna realmente falou
e não aceita mais essa posição de engano impessoal. Apesar de Krishna ser impessoal também, né, tem esse lado impessoal, na verdade, o que ele fala no Bhagavad Gita é exatamente o contrário. É para, né, adotarmos a sua personalidade como ponto de referência devocional. De modo que essas pessoas que não querem Krishna ficam meditando assim, na luz, né, na energia, nessa forma impessoal da verdade absoluta, que também nem vai ser compreendida porque ela está além dos sentidos e é imanifesta. Algo assim que não vai agradar a mente em si, né? Porque já que somos condicionados pela mente, é pela mente usada apropriadamente, a mente purificada, que vamos realmente angariar essa percepção real de Deus. Então, Prabhupada continua dizendo, e assim de fato há duas classes de transcendentalistas. Agora Arjuna está querendo que se resolva essa questão. Qual é o processo mais fácil? E qual das classes é mais perfeita? Em outras palavras, ele está deixando clara sua própria posição, porque está apegado à forma pessoal de Krishna. Ele não está apegado ao Brahman impessoal e quer saber se sua posição é segura. A manifestação impessoal, seja neste mundo material, seja no mundo espiritual, dificulta a meditação. Na verdade, ninguém pode conceber perfeitamente o aspecto impessoal da verdade absoluta. Portanto, Arjuna está tentando dizer de que adianta tanta perda de tempo. No 11º capítulo, Arjuna teve a experiência de que é melhor apegar-se à forma pessoal de Krishna, pois ele pôde assim entender que todas as outras formas ao mesmo tempo. E não houve nenhum distúrbio sequer por seu amor, né, por Krishna. Esta pergunta importante que Arjuna fez a Krishna esclarecerá a distinção entre as concepções impessoal e pessoal sobre a verdade absoluta. Aqui, né, então, se encerram os significados desse primeiro verso do 12º capítulo, onde simplesmente a coisa, como nós dizemos lá no capítulo 2, assim como nós temos que estabelecer essa diferença em nosso coração, na nossa vida diária, né, de que somos o espírito, que não somos o corpo material, que somos partes integrantes de Krishna, né? Da mesma maneira, numa plataforma superior de compreensão, onde Krishna está envolvido, a coisa mais importante é isso, é saber aonde devemos colocar a nossa devoção. Se aos pés de lótus de Krishna ou simplesmente ficar meditando em seu aspecto impessoal. Devemos entender que não é que um é melhor do que o outro, porque tudo é Krishna, tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Só que Krishna está explicando que para realmente conhecê-lo como ele de fato é, devemos nos render à sua pessoa, né? A suprema personalidade de Deus. E por isso que ele está vindo aqui nesse mundo material, em sua própria forma absoluta, que é inconcebível para nós, para revelar os seus passatempos, as suas instruções, né? Porque Krishna não poderia vir aqui nesse mundo material e exercer a sua potência mística, né, através de Yogamaya, que é a sua potência interna, e criar essa situação, esse cenário onde podemos assim contemplá-lo, né, contemplar a Krishna assim, aparentemente como uma pessoa assim, com uma forma humana. Assim, Krishna pode tudo, né? Do impossível ele pode fazer o possível, porque na realidade toda essa energia material é uma energia hipnótica, onde estamos assim sugestionados por nossa mente ainda imperfeita, por nosso intelecto falho, por nossa inteligência apagada. Então nós vemos o que queremos ver.
Porque também somos partes integrantes de Krishna, temos esse poder de projetar, de criar o nosso mundo pessoal. É dessa maneira que Krishna vem, e ele aparece dentro do nosso cenário hipnótico, porém ele é a verdade absoluta que nós não podemos compreender. Muitas pessoas não conseguiram entender que Krishna era a pessoa suprema quando ele veio aqui nesse mundo material, porém é assim que funciona. Nós nunca teremos olhos de ver Krishna se o nosso coração não estiver derretendo de amor por ele. Porque é nesse amor, isso é místico, é nesse amor que Krishna ele se revela. Não há outra maneira. Por isso, o degrau mais elevado é Bhakti Yoga, Bhakti, né? Amor, né? Yoga, união através do amor. Então, que nós possamos despertar essa concepção dentro de nosso coração para seguir, né, a vida assim, sem perder tempo. Vamos caminhar diretamente nessa prática do serviço devocional, ocupando os nossos sentidos em servir Krishna, em servir todas as pessoas, nos tornar assim pessoas agradáveis, conscientes, humildes, sem esperar nada em troca, porque esse mundo material aqui é só uma passagem. E se nessa passagem nós conseguirmos, né, pegar essas migalhas assim, que Krishna deixou e comermos com avidez, assim, teremos assim, todo o banquete futuro da vida espiritual em nossa né, existência. Vamos facilitar a vida, né? Vamos facilitar tudo e atingir esse ponto culminante que está aí agora, nessa Kali Yuga, totalmente à nossa disposição, e principalmente estar em contato direto com o Senhor Krishna através do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Então, deixo aqui essa aula para refletir, espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Todas as reverências ao Srimad Bhagavad Gita. Haribol!